Meu Senhor, como um rio ao mar se entrega, sou o barco que navega em teu mar. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que possamos permanecer sempre em concordância, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, que nesse momento juntos nós também possamos dizer: Senhor Jesus, hoje te bendizemos pelos teus apóstolos Pedro e Paulo. Também te pedimos, Senhor, para que na nossa atualidade seja derramado nas nossas mentes e no nosso coração a força do teu Santo Espírito. E como povo de Deus, possamos crescer na vivência do teu Santo Evangelho, que possamos ser testemunhos, Senhor, da justiça, da liberdade e da expressão do amor que vem da parte de Deus. É dessa forma que seremos luz nesse mundo violento, descrente e injusto. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho que a liturgia nos propõe para hoje é Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Meus irmãos, que nós possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a palavra e que ela faça morada em cada coração. Ouçamos a leitura. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que és Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Estas duas colunas, que são alicerces vivos do edifício espiritual que é a igreja. E eles dão provas de até que ponto pode ir o ser humano quando elege o projeto de Deus como opção de sua vida. Vejam, meus irmãos, Paulo e Pedro estiveram unidos no mesmo propósito de seguir Jesus até as suas mortes, onde nas suas missões Pedro evangelizou os judeus e Paulo fez a mensagem de Jesus chegar às demais nações. Meus queridos, o histórico de Pedro e de Paulo, eles nos levam a conhecer a ação extraordinária de Deus na alma, na vida e no coração daqueles que se abrem à graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é muito interessante o nosso entendimento de que Pedro e Paulo não foram pessoas apenas de palavras, mas são testemunhas de que a fé remove as montanhas do egoísmo. Meus queridos, é diante da nossa fé, da nossa aceitação a Jesus, que seremos invencíveis. O inimigo não pode atingir as nossas fragilidades e os nossos sofrimentos, porque o Senhor é a nossa rocha protetora e nenhum mal nos atingirá. É o que vemos no histórico de Pedro, que foi preso, acorrentado, mas a comunidade de fé em oração e o poder de Deus os libertou.
Já Paulo, meus irmãos, se vê completamente vitorioso diante dos seus sofrimentos por dedicar-se a Jesus. E ele até disse: guardei a minha fé, onde viver para mim é Cristo e morrer para mim é ganho. Meus irmãos, passando para o evangelho de hoje, no versículo 18, Jesus construiu ou seja, a sua igreja, sobre a pessoa de Pedro, conforme ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Meus queridos, estamos lado a lado com duas situações. Primeiro, a escolha de Jesus que acabamos de ouvir. Segundo, a fragilidade humana superada por Deus, onde Pedro, um galileu da periferia, um pescador, pensava que Deus não permitiria a Jesus passar pela cruz. Negou Jesus por 3 vezes. Porém, meus irmãos, esse mesmo Pedro, no versículo 16, foi completamente inspirado por Deus e reconheceu o nosso Senhor como Filho de Deus. Amados, isso significa que o Deus conosco habita no nosso discernimento espiritual, onde somos direcionados a reconhecer tudo o que é de Deus, o que vem de Deus, a compreender o seu querer sobre nós e avaliar toda e qualquer situação conforme a vontade do Senhor nas nossas vidas. Também recebemos do Senhor o dom de capacitação, meus irmãos, para lidarmos com as chaves que são acesso à entrada dos reinos dos céus. E o nosso dever é orientar a fé revelada por Deus. Irmãos, e qual é a chave dos céus que nós devemos mostrar em nós mesmos e orientar os nossos irmãos? Com toda certeza, é a bondade, a humildade, o respeito, a solidariedade, a fidelidade, a verdade, a justiça divina, a paz, a união, o carinho. Tudo isso são um conjunto do amor que vem de Deus. Meus irmãos, esta é a garantia da igreja como corpo de Cristo. Guiar e fortalecer uns aos outros. Exatamente como disse Jesus: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim que devemos amar, meus irmãos, com o coração amoroso de Cristo. Meus queridos, e o que é não receber, não ter direito a essa chave dos céus? É a escolha, meus irmãos, da arrogância, do autoritarismo, da prepotência, do orgulho, do julgar, da mentira, da fofoca, do rancor, do ódio. Pessoas que escolhem estes argumentos não encontrarão portas abertas, mas sim fechadas. Irmãos, só não podemos esquecer jamais que Jesus é a rocha fundamental e angular da comunidade. Ele transmitiu a Pedro o compromisso de liderança para ser seu representante visível, onde Pedro foi a pedra secundária para estar a serviço da rocha fundamental, que é o próprio Jesus. Esse é o nosso papel como igreja, meus irmãos. Servir a rocha fundamental, onde o poder do inferno nunca poderá vencê-la, porque o auxílio que recebemos da rocha fundamental em nossos corações é o amor.